Boa tarde a todos, um alerta de Deus para o coração de todos nós. O que aprendemos com a tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul? Até o momento, 100 pessoas foram mortas. Mais de 225 mil pessoas tiveram que sair de suas casas cobertas pelas águas. 130 pessoas estão desaparecidas. As chuvas que provocaram os maiores desastres naturais da história do Rio Grande do Sul havia iniciado desde 27 de abril. O grande volume de água atingiu 385 cidades e desde 28 de abril, um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia apontou o risco de tempestade em todo o estado. As pessoas estão sem energia, sem casa, sem água potável, sem alimento, sem material de higiene pessoal. Muitas delas precisando ficar em abrigos. Penso, se você soubesse que um desastre iminente, como um enchente, um furacão, estava prestes a destruir sua casa e ameaçar sua vida, a vida dos seus familiares, você não faria uma preparação para escapar e encontrar refúgio em um lugar seguro? O Senhor Jesus advertiu seus seguidores para evitarem desastres espirituais e não serem pegos de surpresa quando o dia do julgamento atingiria a terra e seus habitantes. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos 34 ao 39, está escrito assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados, o dia do Senhor era entendido no Antigo Testamento como o tempo em que Deus manifestaria seu poder e glória e derrotaria seus inimigos. Quando está escrito no verso 34, esta geração, a melhor interpretação acerca das palavras do Senhor Jesus, que aparece como uma referência à geração que estiver vivendo na época em que começarem a acontecer estas coisas terríveis. Isso se encaixa com a lição da parábola da figueira, que enfatiza o curto espaço de tempo no qual essas coisas ocorrerão. Ou seja, ele está se referindo à aparição do abominável da desolação, no verso 15, as perseguições e os castigos, nos versos 17 ao 22, os falsos profetas, citados nos versos 23 ao 36, os sinais nos céus, que estão nos versos 27 ao 29, o retorno final de Cristo no verso 30 e a reunião dos escolhidos no verso 31. Então, quando o Senhor Jesus falou acerca de que o céu e a terra passarão, porém as suas palavras não, o céu que ele está se referindo, refere-se ao firmamento azul acima de nós, não ao céu que é morada de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, está escrito assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual
os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O Senhor Deus, amados, não mudou. O Senhor Deus é imutável. Deus é a verdade. E se tudo muda, não podemos mudar a essência de Deus a ponto de perder a confiança nas promessas dele. Crise de confiança pode haver entre homens, mas com Deus, jamais. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Deus não muda e segue com as suas eternas orientações. Você pode mudar a sua mente e pensar com a mente de Cristo, na certeza de que a palavra de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus assegura: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Já quando o Senhor Jesus falou: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, ele está se referindo aos discípulos que queriam fixar o tempo com precisão da vinda do Senhor. Mas isso não lhes competia saber. Em vez disso, a ênfase do Senhor Jesus está na fidelidade, na vigilância, na expectativa da vinda do Senhor. O mais importante, queridos, é que as pessoas estejam preparadas para a vinda do Senhor. Você acredita que um dia o Senhor Jesus virá? Se ainda não crer, creia, pois você crendo ou não, um dia isso acontecerá. E há um ponto muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção, você que parou para me ouvir nesse momento. Se encontra no versículo 37, quando diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, a maioria das pessoas estavam indiferentes em relação ao que Noé pregava. Como nos dias de Noé, será que não seria exatamente como hoje? As pessoas eram perversas, eram más. Gênesis capítulo 6, verso 5 está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Enfim, elas viviam como se fossem viver para sempre, mesmo apesar de Noé ter pregado a todos, mesmo apesar de ter sido avisado que o dilúvio vinha. As pessoas não creram. Então, queridos, quando aconteceu, as pessoas estavam desprevenidas. As pessoas não criam que verdadeiramente o dilúvio ocorreria. E eu me pergunto, será que não seria da mesma forma nos nossos dias? Será que as pessoas creem que um dia a ira de Deus será derramada sobre esta terra? Será que as pessoas creem que um dia o Senhor Jesus irá arrebatar o seu povo? E após esse arrebatamento se dará início a um período chamado de grande tribulação? Não é uma simples tribulação. Uma grande tribulação como nunca houve, como nunca haverá. Infelizmente, muitos não creem, não é mesmo? No verso 39 está escrito: e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas daquela época receberam a palavra pregada em forma de advertência por parte de Noé. As pessoas não creram, mas em momento algum ele deixou de continuar construindo a arca, até o dia
que as chuvas vieram. Veja o que diz Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Amados, apenas 8 pessoas daquela época foram salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E em nome de Jesus eu quero te dizer, assim como todos nós brasileiros, jamais imaginaríamos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com tanto sofrimento, perdas, dor, angústia. Assim será com muitos que desacreditam do que está escrito na Bíblia Sagrada sobre a volta de Cristo, sobre o dia do Senhor, a grande tribulação, que virá sobre toda a terra e aqueles que estiverem vivos neste tempo, no qual eu e você não saberemos quando ocorrerá. Ouça a palavra do Senhor. Creia que é a mais pura verdade. Creia que um dia ele voltará. Receba-o como seu único Senhor e Salvador, pois ele é o único que pode nos reconciliar com o Pai. O Senhor Jesus é a nossa arca, a arca que nos traz a segurança de uma vida eterna. Receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Reflita sobre isso. Fiquem todos com Deus.